Bem-vindo a todos mais uma vez ao meu canal. 8 de março está chegando e nós que somos professores sempre nos preparamos antes para fazer aquelas atividades que são bem direcionadas à data e também lembrancinhas. E eu vou trazer para vocês hoje uma ou duas atividades bem interessantes a esse respeito e também vou deixar algumas lembrancinhas aqui para vocês. Eu sou Deise Mello, aqui é o nosso canal Papo de AES. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa aí algum comentário para o YouTube saber que o conteúdo é importante. E a gente vai direto ao ponto, que eu gostaria de apresentar para vocês dois livros, um que eu acho muito bom, que é 50 Personalidades Negras Revolucionárias. Esse livro, ele é super ilustrado, dá para você trabalhar com seus alunos, tanto no AE, quanto no ensino médio, quanto no ensino fundamental. Ele tem várias personalidades. Aqui Conceição Evaristo, então você pode trabalhar quem foi o personagem, quem é a pessoa, né? Porque Conceição ainda é viva, quem é, o que é que fez. Aqui vem saiba mais sobre a pessoa, o que é sua obra, como influencia outras pessoas ao redor do mundo. Então é bem interessante. Outra aqui que eu trago, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, Simone Biles, tem muita gente famosa aqui. Olha a Rebeca Andrade. Então é um livro bem atual. Dá para você trabalhar com seus alunos a questão do empoderamento feminino, né? E outro livro que eu gostaria de trazer também é o Diário de Anne Frank, mas não essa versão que é uma versão mais densa, né, vamos dizer assim. Mas eu gostaria de trabalhar a versão em quadrinhos que tem na internet até de graça, para você fazer download. Eu trouxe algumas páginas que eu imprimi, que minha impressora não está muito boa, por isso que ela ficou assim com essas listrinhas, mas ela, só para mostrar a vocês que o livro tá lá para imprimir, tá? Aí começa a Anne numa festa de aniversário, que é o aniversário dela, e ela ganhando justamente o diário, né? E ela diz que vai chamar ele de Kitty. Ela fala aqui que vai ser a melhor amiga dela e que ela vai chamar de Kitty. E dorme abraçada com o diário. Então, dá para você trabalhar também o diário de Anne Frank nessa versão mais leve, essa versão mais lúdica, essa versão mais colorida, né? Que é essa versão em quadrinhos. Aí já começa apresentando quem são os personagens, quem são os vizinhos, e já vai começando a história. Olha aqui o diário, aqui. E já mostra ela escrevendo, contando como ela é, como é que ela se sente na escola, enfim. Eu achei bem interessante essa proposta de trazer o diário de Anne Frank para a sala, nessa versão em quadrinhos, porque é uma história muito forte, é uma história que todo mundo deveria conhecer, todo mundo deveria saber, e também os nossos alunos já né? Por que não? E juntamente com essa outra proposta, né? Das 50 personalidades negras, que você pode procurar aqui algumas mulheres extremamente fortes e que fizeram muita diferença no mundo com suas conquistas. E aí a atividade que eu preparei, eu vou falar primeiro da atividade e depois a gente entra com as lembrancinhas, tá? A atividade que eu preparei foi cartas para escritoras, porque eu queria enfatizar essa questão da força da mulher e da escrita da mulher e como a escrita ela pode mudar o mundo, né? Como o seu poder de escrita pode revolucionar todo um planeta. Então, eu selecionei aqui algumas escritoras, tanto brasileiras como de fora do país. Eu trouxe Anne Frank, Clarice Lispector, Marielle Franco, Elza Soares, Djamila, Conceição Evaristo, Riane Leão, que é uma poetisa brasileira que eu sou apaixonada. Quem não conhecer Riane, procura ela, procura os livros dela, são maravilhosos. E Malala. Então são 8 personagens, né? Vai dar 16 cartas. Então a gente vai cortar, a atividade se chama Cartas para as Escritoras. O que você pode fazer com seu aluno? Você vai jogar como se fosse um jogo da memória.
né? Você vai cortar essas cartas e dispor sobre a mesa como um jogo da memória, e aí vai conversando com o seu aluno sobre essas personalidades. Quem foram essas pessoas? Quem são essas pessoas? Porque algumas ainda estão vivas e super ativas, né? No movimento de escrita, no movimento antirracismo, enfim. Então, o que é que essas pessoas fazem para mudar o mundo? Como a escrita delas influencia, né, todo o redor delas e como influencia a outras pessoas. Então, é bem interessante você trabalhar essas escritoras ou outras, se você quiser. Eu escolhi pessoalmente, particularmente essas. E aí, pedir para o aluno escolher uma delas para escrever uma carta para elas, porque quando o aluno começar a conhecer cada uma melhor, né, à medida que vocês vão conversando sobre elas, ele vai se interessar por uma delas, uma mais que outra, por exemplo. E aí você pode dizer, então a atividade vai ser você escrever uma carta para essa escritora, agradecendo por tudo que ela fez, por tudo que ela faz, dizendo a ela que gostaria de conhecê-la, que gostaria de ter acesso à obra dela, de ler a obra dela toda, completa, enfim, né? Saber quem é a pessoa, descobrir quem é a pessoa. Se vocês quiserem também podem acessar a internet durante a aula para irem verificando os dados, né, da biografia da pessoa. Então, bem interessante eu achei essa atividade, e é essa atividade que eu vou fazer nesse período dessa data especial. E aí, a gente cortando as cartas, eu vou cortar aqui 2 cartas para vocês verem o tamanho que fica. Fica um tamanho bem ideal para fazer jogo da memória mesmo. Deixa eu terminar de cortar aqui. Vocês imprimem num papel mais duro. Esse aqui meu é de 300 gramas, tá? Que é para ficar bem durinha a carta e não ter perigo de estar amassando, né? Quando virar, quando trabalhar. Ó. Então, um tamanho bem ideal para fazer a atividade. Vou cortar aqui mais 2, cortar claríssimo. E aí você vai conversando com o aluno à medida que vai virando as cartas sobre a vida dessa pessoa, né? Que ela virou, quem é, o que fez, onde vive, onde viveu, como é sua obra, como influenciou o mundo, né? Então são tamanhos que dá muito bem para jogar o jogo da memória, né? Então vou deixar o link para vocês baixarem, caso queiram também fazer essa atividade, tá? Vocês baixam, vou deixar o link para vocês no Google Drive. Aqui embaixo vou deixar o link. E agora eu queria trazer para vocês as 3 lembrancinhas que eu prometi, né? 2 delas é para colocar um chocolate bis dentro e uma é para colocar, como se fosse uma cestinha, para colocar mais coisas dentro. Pode ser presentes para as mães, como por exemplo sabonete, toalhinha, ou bombons também, se quiser, flores, o que desejar. Depois de cortado, o arquivo vai ficar dessa forma aqui, ó. Essa é a cestinha, tá? Então tem uma mulher empoderada aqui no fundo e dos 2 lados. Quando você monta, aí aqui vai estar, ó, Feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher. E aí fica essa cestinha para colocar alguma coisa dentro, tá? E aí super fácil de montar e super fácil de colar também. É só passar cola aqui dos 2 lados e esperar secar. Apenas isso e ela já vai ficar montada. Cola os 2 lados. Espera secar um pouco. Eu achei super interessante essa ideia, porque dá para colocar mais coisa dentro, né? Dá pra colocar vários bombons, ó, flores, sabonete. Depende da criatividade.
Então essa é a primeira ideia, a caixinha, que é a caixinha maior. A outra caixinha que eu vou trazer, essa aqui, ó, depois de fechada, ela vai ficar dessa forma. Deixa eu abrir aqui. Então, um lado ela tem uma mão segurando uma flor, do outro lado ela tem a flor. São 4 lados. Uma borda para você passar a cola e fechar, né? Você passa a cola aqui na borda. Apenas isso, muito simples, depois que corta. E ela vai ficar desse jeito aqui. Dobra as beiradas. E já coloca o chocolate dentro. E fecha. Então, ó, bem interessante. Ela fica um pouquinho maior do que o chocolate, tá? Essa é a segunda ideia. Uma caixinha para colocar o chocolate. Se não quiser essa caixinha aqui com as flores, tem essa caixinha mais empoderada aqui, com uma bateria, escrito Girl Power, 3 mulheres unidas, de mãos dadas. Outro lado tem Feliz Dia da Mulher, tá? E aí eu acabei no design fazendo 2 baterias, mas não é, porque são 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu acabei fazendo um lado a mais. Não tem problema. Em um dos lados, em uma das baterias é só passar cola, tá? Passa cola em uma das baterias e vai colar. Do mesmo jeito. Você dobra uma bateria em cima da outra, no caso, ó. Ok? E aí a caixinha fica quadrada. Eu acabei fazendo uma caixa de 5 partes, mas são apenas 4. E da mesma forma que a anterior, você vai fechar aqui, ó. Encaixou a tampa, já coloca o chocolate dentro. Também. Ele fica dessa forma aqui, ó. Feliz Dia da Mulher, Girl Power. Feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher. Então, são essas 3 opções de caixinhas que eu tô trazendo hoje. 3 caixinhas, né? Uma com mais espaço, para você colocar mais coisas dentro, ó. Cabe bastante coisa dentro. E aí vai da sua criatividade, que é que você vai colocar aqui dentro, tá? E as outras 2, que cabem um chocolate, tipo bis, e pode caber até um batom, de repente. Aqui nessa com certeza cabe. Tá, gente? Então, ficamos assim. 3 lembrancinhas, né? A atividade das escritoras. O jogo da memória das escritoras. E, por fim, depois que fizer o jogo da memória, escolher uma das personagens para escrever uma carta para ela. O que é que você gostaria de dizer para essa personagem? O que é que você gostaria de falar para ela sobre a história dela? Se você gostaria de agradecer, se você gostaria de... O que é que você quer falar para ela? Enfim, não precisa nem ser uma carta imensa, apenas um texto, contanto que desenvolva, né, essa questão da escrita mesmo, também do seu aluno, caso ele saiba escrever. Caso ele não saiba escrever, você pode escrever para ele. Ele vai ditando o que quer dizer e você pode ir escrevendo. Também funciona. O importante é registrar a ideia, né, do que a pessoa deseja falar. E aí, foi que apresentamos hoje. O livro de Anne Frank, versão quadrinhos, não foi? Que eu imprimi algumas páginas na minha impressora. E aí essa versão quadrinho é bem interessante para você trabalhar com seus alunos. Em todos os níveis, né? Fundamental, médio, sala de AE, sala de recursos, né? Personalidades negras, 50 personalidades negras. Tem muita mulher
forte, empoderada, independente, que mudou o mundo aqui com os seus feitos aqui dentro desse livro. Então é um livro que eu particularmente achei muito importante e estou deixando essa dica aqui para vocês também, tá bom? Então deixei esse livro aqui como dica, o Diário de Anne Frank, versão quadrinhos, né? Versão quadrinhos, que você pode comprar ou imprimir. Deixamos as cartinhas para a gente fazer o jogo da memória e depois escrever uma carta para uma das autoras escolhida. E deixamos 3 lembrancinhas, né? Uma maior para colocar objetos maiores e 2 menores para colocar objetos menores. Ok, pessoal? Então foi isso. Por hoje é só. Quero pedir a vocês que, se possível, vocês passem lá no meu Instagram e se inscrevam lá, porque aqui tem bastante gente inscrita no YouTube, obrigada, inclusive, mas lá no Instagram tem muito pouco, eu acho que eu só tenho 400 inscritos lá. Então, onde estão essas pessoas, né? Se essas pessoas estão aqui, por que elas também não poderiam estar lá? E a gente sabe que é muito difícil crescer no Instagram e conseguir com que o nosso conteúdo alcance mais pessoas, né? Que o algoritmo ele entenda que o nosso conteúdo é importante e chegue até outras pessoas. Geralmente é com contas com mais, né? Com mais substâncias, com mais substância, com mais seguidores mesmo. Então, queria pedir isso a vocês, se for possível, vocês que são meus seguidores daqui, me sigam lá no meu Instagram, @papodeaé, o mesmo nome daqui do nosso canal, tá bom, gente? Se for possível, claro. Quero deixar um abraço para vocês, dizer que vocês sempre podem fazer a diferença na vida de alguém e agradecer que vocês ficaram comigo até agora. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau, até mais, até a próxima.